Maurício José Skudlark, 62 anos, nascido em Canoinhas, delegado de polícia, hoje aposentado. Tenho minha OAB agora, mas não exerço em razão do exercício da Assembleia Legislativa. Deputado estadual, fui 2 vezes vereador em São Miguel do Oeste, onde eu iniciei a carreira de delegado de polícia, e fui segundo suplente de deputado estadual em 2002 e assumi essa condição em 2006. Em 2006 concorri a deputado federal, fui segundo suplente, e junto na época com o Fabrício Oliveira, lembro que fiquei 1000 votos na frente do Fabrício, meu amigo, prefeito de Balneário. E depois fui chefe da Polícia Civil 2006 a 2010, e daí de 2010 me elegi, 2014 reelegi, 2018 reelegi. Então, na verdade, são 3 mandatos inteiros como deputado e mais aquela assunção lá como suplente deputado estadual. De líder na Assembleia do governo Moisés a propositor do impeachment dele foram apenas 5 meses. O que mudou na relação do governador com o senhor? Olha, quando eu fui falar para o partido que eu tinha recebido o convite para ser o líder do governo, o partido ficou dividido. Nós fizemos uma reunião com os deputados, com o senador Jorginho, mas eu disse para eles, 72% da população elegeu esse governo. A população quer que dê certo. Não vamos ser oposição, nós tínhamos apoiado o Mauro Mariani. Vamos apoiar o governo que ganhou, vamos ajudar, vamos fazer dar certo, é bom para Santa Catarina e vamos tocar. Dividido, mas o partido concordou, vai por tua conta e risco. E eu participei, comecei a conversar com o governador e com o governo, fui na reunião do colegiado, disse para eles que nós precisávamos da Assembleia Legislativa, aqui ia passar reforma, precisávamos de um monte de coisa. Aprovamos a reforma administrativa por unanimidade na Assembleia, mas as diferenças com o governo começaram a ser muito difíceis. Nós tivemos aquela questão do 12º, eu construí um encaminhamento junto com os poderes, primeiro o governador concordou, depois na hora de votar ele discordou. Daí veio aquela questão do agronegócio, querer colocar imposto sobre a nossa produção, e eu falei para o governador, o senhor me desculpe, eu posso até entregar o cargo, mas eu não posso votar a favor desse projeto, eu não vou votar projeto para aumentar imposto. E ele, com dificuldade, não atendia os deputados, não atendia prefeito, não ia nas regiões, então fui começando a ter problema, e o que eu fiz? Eu fui tocando até o final. De uma hora em diante não dava mais, eu fui tocando. Chegou o final do ano, eu entreguei e voltei a ser o Maurício, o deputado que eu gosto, de estar nos municípios, de ouvir, de fazer o que eu acho certo, criticar o que eu acho errado. E aí nós começamos a ver que esse governo, infelizmente, está na contramão. Não conversa com o agronegócio, o presidente da Fiesc disse ontem que ele tem mais trânsito com o governo federal, consegue conversar mais com o governo federal do que com o governo de Santa Catarina. Além do que, nós aprovamos uma controladoria geral do Estado, porque daí ia ter um controlador que ia acompanhar tudo, que ia ser um Estado longe da corrupção. Apoiamos uma Secretaria de Integridade e a gente viu que era isso que não foi acontecendo. Aí, quando surgiram esses problemas, eu fui contra o bloqueio total do Estado. Me posicionei contra, acho que deveria ser discutido com cada município. Itajaí precisa trancar, que no início, Itajaí, Balneário, Florianópolis, podia ser uma ação. Mas Rio do Oeste, que já teve lá Dona Ema, tem 2 empresas que exportam, que até hoje não teve nenhum caso, ficou 60 dias parado. 2 empresas demitiram quase 400 funcionários, isso é inadmissível. Então, vê que agora nem o governador orientando Chapecó quer fechar.
está negociando com o comércio, vocês ajudam a cuidar, usar máscara, gel, protege e tal. Então estão buscando as alternativas. Então já fui contra essa questão e quando começaram a surgir as denúncias vamos dizer, demorou, nós tínhamos uma comissão da Assembleia que falhou, que não constatou as irregularidades de início. O Tribunal de Contas e a Assembleia normalmente analisam as contas do governo no ano seguinte. Sorte que a imprensa, aquele site Intercept lá, fez essa denúncia. Quando ele fez a denúncia, que puxou esse assunto, aí virou um monte de coisa. Então, eu mudei, porque o governo não era aquilo que dizia que fazia. Se eu visse que era um governo que estava conduzindo bem, que estava ouvindo a sociedade e tal, talvez eu até continuaria líder, mas como o governo não era o que se esperava, eu também não quis continuar na liderança. O deputado considera que o momento de pandemia é um momento de pedido de impeachment? A politização nesse momento não é uma má política? Não, porque, nós aprovamos a CPI por unanimidade. Eu lembro que antes de aprovar a CPI, eu estava ali conversando com o presidente da Assembleia, e eu disse para ele, presidente, eu já estou buscando subsídio para um impeachment. Daí ele me disse, mas será que já tem, Maurício? Será que vai dar os votos para a CPI, que precisava 14 votos? Ele disse, parece que tem 17. Eu disse, se eu conheço a Assembleia, vai dar mais de 30 votos pela CPI, de unanimidade. Se o governo estivesse indo bem, tomando as cautelas na pandemia, o Hospital Regional de São José aqui, que é do Estado, os profissionais estão tendo que comprar ou fazer máscara. Então, vê que além dele não conversar com os prefeitos, não ir nos mais de 100 hospitais que nós temos em Santa Catarina, pedir um levantamento, quantas UTI dá para aumentar em cada um e tal, ele fez tudo na contramão. Ele já partiu para o hospital de campanha. Então, se ele tivesse certo, fazendo as coisas, e houvesse uma denúncia de irregularidade, aí não seria o momento de fazer. Como nós estamos com dois problemas, uma pandemia de saúde e uma pandemia administrativa. Eu falei isso na tribuna e os deputados têm repetido, o deputado Maurício falou certo, nós estamos com a pandemia administrativa. Ninguém consegue falar com o secretário da Saúde. Acho até que ele não tem uma participação direta nessa questão das compras. Acho. O secretário da Saúde é um cara, só que ele é muito ditador, ele não é de ouvir as pessoas, mas acho que ele seja honesto. Eu acho que ali partiu tudo da Casa Civil, daquele outro lado lá, ele tem a culpa por omissão, porque ele não quis bater de frente. Mas, na minha opinião, conhecendo a forma dele trabalhar, eu até acho que a participação dele é mais de omissão do que de participação. O senhor tem uma carreira na Polícia Civil. Pela sua experiência técnica de policial, o senhor acredita que o governo de Santa Catarina foi vítima de um golpe na compra dos 200 respiradores com pagamento antecipado de 33 milhões? Não, o governo participou de um golpe, não caiu num golpe. Claro que quem assume o governo, e é só saber, assume um presidente de Câmara, um prefeito municipal, sempre aparecem pessoas com soluções milagrosas. Querem vender um programa, um sistema, alguma coisa, querem vender milagres para os prefeitos. E sempre, inclusive na sua campanha, antes era mais discreto, a sua campanha podemos ajudar, não sei o que, aquela história, que na verdade é a corrupção. Então, nesse caso aqui, não. O governo viu que estava fazendo errado. Tanto no hospital de campanha, decidiram num dia contratar. Como é que os nossos hospitais e as instituições, nós temos o Santé, várias outras instituições que administram grandes hospitais de Santa Catarina. Essas instituições não ficaram sabendo e um hospital psiquiátrico lá de Catanduva, estado de São Paulo, fica sabendo. Foi alguém do esquema ali que foi lá buscar esse grupo para fazer essa negociação, essa negociata, não é uma negociação. Então, eu, com a minha visão policial,
E eu acredito, sim, que não caiu num golpe, que houve conivência ou participação do governo. O senhor falou há pouco que estaria mais ligado à Casa Civil ou Douglas Borba. O senhor acha que o governador tinha conhecimento? Eu acho que tinha, porque ele, desde o início da pandemia, o que o governador faz? Da Casa Agronômica para a Defesa Civil, para fazer aquela live de final do dia. Ele devia, é claro que ele é governador, diretamente envolvido, ele tinha que cobrar todo dia. Quantos hospitais vão abrir UTI, quantas UTI nós precisamos, equipamento de proteção individual, os EPI já foram comprados, respiradores estão vendo aonde. Então ele tinha conhecimento direto. No hospital de campanha, ele assinou um de acordo e ele é tão teimoso que quando a justiça trancou a contratação do hospital de campanha, ele, numa das lives seguintes, disse, foi trancado, mas nós vamos fazer, porque é o certo. Nós vamos fazer 1.000 vagas, vamos fazer 10 hospitais de campanha no estado. Não precisa nenhum. Tem que ampliar os nossos hospitais. Num caso extremo, alugar um hotel para deixar aqueles pacientes ambulatoriais, de internação só, que não de UTI, não precisa nenhum hospital de campanha. Então o governador, naquele caso ele assinou e nesse ele tinha conhecimento. Tanto que ele disse agora, naquela entrevista que ele pediu boicote à imprensa, porque estava falando mal do governo, ele disse, nós estávamos num momento de desespero, que se dissesse que tinha um local fechado e sem ver tinha que pagar, eu teria pago. E foi o que ele fez. Então, para mim, o governador, infelizmente, tinha conhecimento e poderia ter impedido que acontecesse o que aconteceu. Há uma diferença muito grande daquele momento onde se optou pelo hospital de campanha, que foi rápido, e a escolha foi rápida, e foi tudo rápido, e a partir do momento que se optou por fazer uma licitação, um processo de licitação, até agora a gente não ouve mais falar de hospital de campanha, né? Então, morreu o assunto? Não vai mais ter o hospital de campanha? Ele falou que ia fazer 10 e, de repente, morreu o assunto. Eu vejo que é a pressão, é a Assembleia cobrando, que tem que conversar com os nossos hospitais. Eu recebo todo dia o relatório dos hospitais, se eu não recebo, eu cobro, vai um assessor lá cobrar, quantos leitos tem, o que precisa. Hoje nós fizemos uma reunião lá com a bancada do Oeste, porque o problema está mais centralizado agora com Concórdia e Chapecó, e era para o atual secretário de Saúde participar, ele disse que não pôde, o novo secretário da Casa Civil participou, eu trouxe ali o que nós precisamos lá para Chapecó, para Concórdia. Concórdia tem 16 UTI, 15 estão ocupadas, então está preocupante. Chapecó daria para ampliar mais 40 UTI e dá 80 quilômetros. Então pode servir como um apoio para a Concórdia. A Secretaria da Saúde está em atraso até com os repasses mensais para o Hospital de Concórdia. Então, além de não dar um apoio novo, está atrasando aquilo que deveria ser obrigação. Dá a impressão que muitos desafetos do governador, antigos e novos, estão saboreando uma vingança pessoal. O fato é que desenha-se no horizonte um impeachment, né, e crescem as chances da vice-governadora assumir o cargo. As declarações da vice sobre democracia, costumes, administração pública não disfarçam a falta de projeto. Qual a sua opinião sobre a vice-governadora? É uma incógnita a vice-governadora. Já não sabe o que ela vai fazer. Vejo que ela, nesse momento, eu já vi ela se manifestar, acho que ela tem uma expectativa de poder como vice e que ela tinha que aguardar. Só acho que pior do que está em conversar, em tentar buscar soluções, não vai ficar. Se a sociedade, se as entidades empresariais, se a Assembleia, se o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas forem mais ouvidos, vai ficar melhor. Então, acho que a vice-governadora, ela também não tem experiência. Então, o que eu entendo que se ela quiser fazer uma boa administração, ela vai ouvir mais pessoas, vai se cercar de pessoas competentes e idôneas e pode fazer uma boa administração. Então,
Me perguntou ontem se o novo secretário da Casa Civil, o governo quer acertar. Eu disse, ele para acertar, ele vai um ano. Ele vai um ano, até ele ir nas regiões, conversar, né, trazer transparência e abertura. É um governo que vai ser de incógnita, o da vice. Mas, como nós estamos num governo ruim, a gente sempre tem medo de piorar. Mas eu não acredito que possa piorar. Até que momento o senhor, que foi líder do governo, próximo a Moisés, não faz agora o jogo partidário do presidente do seu partido, pré-candidato ao governo, ao acusar Moisés? Não, se você for olhar a política antiga, como diz que tem a nova política. A nova a gente viu que não deu muito certo, aí, pelo menos na maioria dos lugares. Lembra muito a antiga, né? No antigo, vamos dizer, se você vai ver politicamente, a maioria ia querer deixar cozinhar, como diz, para ele chegar totalmente desgastado no final e ser mais fácil uma eleição de quem quer ser candidato. Então, a ideia, vamos dizer, um político, aquele tradicional, diz, não, deixa ficar, já está todo mundo contra, ele vai chegar na época da reeleição totalmente desgastado. Isso seria um caminho. Eu acho que não é justo com a população. Deixar a população tendo um governo ruim mais 2 anos e meio, né? Quase 3 anos, porque daí vai ser melhor de ganhar a eleição dele. Então eu prefiro que tenha uma mudança, que essa mudança melhore o governo, e daí quando faltar lá 6 meses, 1 ano para a última eleição, daí você resolve da última eleição, da próxima eleição. Então, o nosso pensamento, eu vejo aqui, nós conversamos e houve unanimidade da CPI, não tem tal partido para cá, tal para lá, até os apoiadores e os do partido do governador estão contra. Então, eu digo que é uma questão apartidária, sim. E se nós olhássemos politicamente, deixa ele, que aparentemente, se ele não mudar, vai estar cada vez pior, e seria um adversário mais fraco, em tese, lá no final. Só que deixar acontecer isso é um custo muito alto para a economia, para o cidadão, para a saúde dos catarinenses. Em um momento dos mais críticos da história, é justo para o contribuinte ter que, eventualmente, trocar todo o governo e substituir estratégias para projetos na saúde? A vice já deu uma declaração com um certo ceticismo que lembra a postura negacionista sobre a pandemia. Não seria um risco maior a Santa Catarina? Eu acho que o Estado sempre anda, e ele tem os seus servidores ali que fazem acontecer. O que precisa é o gerenciamento. Por exemplo, as emendas aí que foram destinadas aos municípios, os próprios repasses, as clínicas de hemodiálise, a maioria não, todas são particulares, acho que tem uma do Estado. Todo mês eu tinha cobrança, Maurício, continua com 3 meses de atraso, agora vai dar 4 meses. Eu tive que fazer um empréstimo no banco para pagar os funcionários, para manter os equipamentos. A hemodiálise é algo fundamental, né? Então, eu via que o sistema que faz a alimentação faltava a cobrança, o gerenciamento. Cada vez que eu recebia de uma clínica, eu mandava para o secretário, as clínicas de hemodiálise estão reclamando que está atrasado, até dinheiro federal, que deveria chegar aqui e em 5 meses passar para os hospitais, para as clínicas, o Estado demora 60, 90 dias para repassar. Ele só faz o repasse, só confere se está funcionando a clínica e tal, e faz o repasse. O Estado não está fazendo. Então eu vejo que se entrar um bom administrador, ele reergue essa atividade administrativa fácil, não vai ter problema, não é uma mudança muito brusca. Assim. O senhor está há 3 mandatos aqui. Isso. Né? É o pior governo que o senhor já passou? É o pior, com certeza. Olha, eu já peguei mais governos, eu venho lá do Conder Reis, peguei governo de Esperidião Amin, Wilson Klein Bing, muito zeloso no patrimônio, na administração do Estado. Passaram vários governos, o Luiz Henrique da Silveira, o Pavão, uma passagem rápida, o
o Colombo, o Paulo Afonso. Então, o Colombo, eu apoiei, eu fazia parte da base, eu era crítico em algumas situações, mas nada a comparar com o que a gente está vendo agora. Realmente é um desgoverno total. Eu entendo que quem entra na política entra para servir, para quem quer fazer o bem vem para a política. O governador agora disse que vai dar o número de telefone dele para os deputados. Eu era líder do governo, não tinha o número dele. Eu fui pedir, numa reunião, ele mexendo no telefone, eu pedi o celular, ele disse, o celular meu é só da família. Eu digo, governador, mas agora pode dar um fato de madrugada e tal. Uma vez liguei para o governador Luiz Henrique às 3 da manhã e ele atendeu. Deu um problema em Lages, eu achei que era grave, que devia avisar o governador. O delegado de Lages me ligou, e eu liguei para o governador, ele me atendeu e agradeceu. Não, Maurício, é bom saber já quando me perguntarem, já estou consciente da situação. Então, ele faz o governo de segunda a sexta, à noite, final de semana, é para convívio familiar, é para as coisas dele lá, que até tem essas denúncias todas. Não foi na maioria dos municípios, em 1 ano e meio, o governador não pisou em curitibanos, o governador não foi em Xanxerê, grandes cidades do nosso estado, Porto União. Quando que os governadores vão lá? Sábado, domingo, fazia o roteiro, ia lá, fazia uma reunião, já participava às vezes de um evento comemorativo, alguma solenidade, alguma coisa, ia lá. Então, quando ele vendeu o governo, eu fiquei feliz, vendeu o avião, ele disse que ia vender o avião, eu digo, tá bom, vai fazer de carro, vai ser melhor ainda, vai conhecer as estradas e tudo. Na verdade, ele não fez nada disso. O próprio Itajaí, Balneário, ele não pisa lá, né? Mas aqui, exato, Balneário e Itajaí, que são próximos, enfrentam dificuldade. Quantas reuniões nós viemos aqui, nós não conseguimos falar com ele, com a Santur, por exemplo, são para o centro de eventos de Balneário. Agora eles falaram no hospital de campanha, tem o Hospital Santa Inês, que dá para colocar ali 60 leitos de UTI no Santa Inês, é uma estrutura pronta, equipa agora, recupera, passou a pandemia, vamos ver se alguém se sujeita a administrar, se precisa ficar com o Estado, tal, para fazer, né? Então, falta visão administrativa e falta disposição também para fazer tudo isso. Todo esse isolamento dele, se o senhor era líder do governo e nem o celular tinha dele, né? Todo esse isolamento dele torna um governo politicamente inviável? É inviável, ele não tem diálogo. Nós, deputados, ao invés de nós estarmos criticando, indo para a tribuna, indo para a rádio, para o jornal reclamar, a gente tem muito mais gosto de ir junto com o governador numa ampliação de hospital, numa construção de um posto de saúde, numa rodovia que estava ruim e o Estado vai lá e investe. Então a gente, como político, a alegria nossa é ver uma obra realizada, está lá, o político gosta de inaugurar, claro que gosta, mostrar que está sendo feito. Como ele se isola, não conhece o problema, então fica difícil. E um dos maiores erros que ele começou a cometer, ele entrou dizendo que ele tinha um mandato, que ele nunca foi político, que ele ia administrar o Estado tecnicamente. Quando ele se afastou do presidente Bolsonaro, ele já abandonou a base que elegeu ele, tá? Quando ele quis estruturar o PSL no Estado, que ele saiu e foi visitar municípios como Chapecó, Xaxim, São Miguel do Oeste, só para fazer filiações partidárias do prefeito de Chapecó, do vice de Xaxim, do prefeito e vice de Guaraciaba. Quando ele começou a querer fazer política, que também não é o forte dele, aí ele se perdeu todo, aí ele se perdeu mais ainda do que já estava. O governador culpa a imprensa pelo escândalo dos respiradores, criticou e pediu uma retaliação dos empresários sobre essa conduta. O que o senhor pensa a respeito dessa conduta dele? Está perdido. A imprensa fala o que está acontecendo. Diz, mas a imprensa gosta mais de
quando tem um problema, do que uma solução. Não, se tiver uma inauguração, vai divulgar que tem uma inauguração. Vai dizer que compraram e instalaram em 30 hospitais do estado 200 respiradores, vai divulgar, ó, o governo do estado investiu 200 respiradores. Então, a imprensa é o reflexo do que está acontecendo. Então, como o governo está isolado, ele é que não está vendo. Ele fica achando que aquela live do dia a dia, a vida é aquilo ali, e a vida tem a vida real. Tem a vida do cidadão que tem emprego, para o deputado, para o vereador, para o prefeito, para o funcionário público, do Ministério Público. Se o Estado ficar parado 6 meses, em tese, nós vamos receber salário tudo igual. Agora, tem um mundo que sustenta essa estrutura do Estado. Nós ainda estamos com as escolas paradas, grande parte das atividades produtivas do Estado estão sofrendo, transporte. Então, nós temos muita coisa para fazer e parece que o governador vê, eu acho que eram meia dúzia em volta dele. Não, governador, tá tudo bem, estamos indo bem. Quantas vezes o secretário Douglas me disse, 2 ou 3 vezes, nós temos pesquisa, o governador está com 70% da aprovação, 60%. Digo, Douglas, eu ando todo dia por tudo que é lugar, é cobrança, e o governador, o que vai fazer? Não deixa ele aumentar o imposto da produção. Então, a gente sentia o que a população queria, sim. E eu acho que levavam essas pesquisas que estava tudo bem para o governador, e ele estava achando que estava tudo bem. Se sair perguntar para o cidadão, não é essa a verdade. O senhor protocolou o pedido de impeachment hoje, né? Isso. Depois de protocolar o pedido, o governo já procurou o senhor? O secretário da Casa Civil, que foi o novo, veio aqui fazer uma visita, mas ele veio a respeito de que ele tem perspectiva, que ele acha que vai conseguir abrir o governo, que o governador viu que estava num caminho que não era o ideal, que agora ele quer conversar com a Assembleia, que ele quer conversar com as instituições e tal. Ele é diplomático, é um administrador, vem da iniciativa privada e tem que ter oportunidade. Eu disse para ele, o governo vai ter que se agilizar, vai ter que estar presente nos municípios e tal. Eu disse, eu estou cumprindo a minha missão constitucional, que também é fiscalizar e cobrar. Aí vai depender do encaminhamento na Assembleia e vai depender, claro, do encaminhamento que o governo está tomando. Como você disse, uma pandemia. Se fosse uma pandemia e o governo tivesse tudo certo, era muito mais difícil ter uma aceitação de um pedido de impeachment. Mas se o governo está errado, fica mais fácil. Então, ninguém se fecha a ter diálogo com o governo, nem eu. Eu estou crítico hoje, porque a gente não tem outra opção, só tenho... Eu dizia na reunião do colegiado, o deputado tem 2 armas, a voz e o voto. É a minha palavra na tribuna, na imprensa, e é o voto na hora de dizer que eu concordo ou não concordo. Se nós não temos outra opção, é as 2 armas que o cidadão nos dá para usar em defesa do cidadão. A base do seu impeachment é o caso dos respiradores e o hospital de campanha? A deputada Ana Campagnolo me procurou porque ela estava fazendo um pedido de impeachment baseado em violação dos direitos e garantias constitucionais, também com algum apoio de igrejas, principalmente evangélicas, que sentiram, por exemplo, aquele caso no sul do estado que ocorreu de abuso, de uma denúncia que 5 pessoas da mesma família estavam orando dentro de uma casa. Então, aquilo lá é um absurdo, né? Então, ela estava fazendo com base nas direitos e garantias individuais. E se eu teria objeção de nós fazermos junto? Eu disse que não é nenhuma questão de vaidade, que a gente poderia fazer junto. Então, nós fizemos. Então, ele usa um pouco desse embasamento legal para discutir se o governador poderia ter trancado o estado todo como ele trancou, ou ele deveria debater isso com os municípios, da autonomia. E a questão que eu juntei de documentação é a questão do hospital de campanha e da compra dos respiradores. Então, são
Esses três fundamentos do nosso pedido de impeachment. O senhor acha que esse vai ser um ano perdido para a economia, para as escolas, para o trabalho, não só de Santa Catarina, mas do Brasil e do mundo? Eu acho que mais para o Brasil. Santa Catarina é um estado ainda diferenciado, uma economia assim, onde o micro e pequeno empresário tem muita força. Nós produzimos alimento, então isso é fundamental. Os grandes países, China e outros países, podem ter a força que quiser, mas aonde que está a maior parte da produção aí de avícola, suinocultura, bovinocultura, é no nosso estado. Eu acho que dá para reconstruir, não dá para perder muito mais tempo, dá para recuperar. É um ano que vai ser de economia abaixo dos outros anos, não sei quantos % a menos no nosso PIB, mas nós vamos ter perdas, mas dá ainda para que não seja um ano totalmente perdido. A pandemia paralisou as discussões sobre a reforma da Previdência no Estado. O senhor acredita ser possível retomar a discussão até julho? Existe uma legislação em vigor que diz que os estados têm até julho para apresentar a reforma da Previdência, se adaptando àqueles requisitos federais, sob pena de perder alguns benefícios, repasses de recursos e tudo. Então, quando nós começamos, não tinha pandemia. Quando eu tinha o relatório pronto, não tinha pandemia. Eu fiz um relatório pegando a mudança que nós queremos, acabar com aquelas aposentadoria com integralidade e paridade, deixando a partir de 2016 no teto da Previdência Social, mas também cuidando com aquele servidor que já tem 30 e poucos anos, que está ali para se aposentar, fazendo uma transição. Eu peguei agora, apresentei esse relatório na CCJ, vai ser analisado, e se não mudarem o prazo em Brasília, até julho nós vamos ter que votar. Então, não é que a gente queira, é uma obrigação, um dever constitucional de fazer essa discussão. Melhor se nós pudéssemos fazer com mais tranquilidade, não fosse no momento de pandemia. Se o governo federal não mudar, nós vamos ter que fazer até julho. Qual o cenário que o senhor enxerga para as eleições municipais que se aproximam com essa crise da saúde pública e também com essa crise política que vivemos? Eu acho que vai ser um cenário eleitoral mais com os pés no chão. A última eleição foi do oba-oba, muda por mudar, sem saber em quem estava votando. Vamos ser realistas. 70% dos catarinenses não conheciam Moisés. Eu sou da Segurança Pública há 31 anos e eu conheci o governador Moisés depois da eleição. Eu não conhecia ele antes. Então foi votado para mudar. Eu vejo que agora vem uma eleição que vai querer mudar, que não vai concordar com coisa errada e tal, mas que vai votar mais de olho na pessoa. Não, vamos mudar, mas vamos mudar para quem a gente conhece, esse lá já trabalhou, já tem um histórico, já fez. Não vai ser o novo pelo novo, vai ser o novo com responsabilidade, que pode ser algum mais antigo que já tenha serviço prestado.